Graça e paz seja com todos, que Deus abençoe a cada um, boa tarde, né? Graças a Deus por podermos aqui reunir, ainda aqui no estacionamento, mas é um cumprimento de um mandamento, que a Bíblia fala para congregar, né? Graças pelos que estão aqui, a gente sabe que nem todos podem, mas os que não puderem também, que Deus abençoe a todos. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 96, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, glória a Deus por isso, né? Então o texto fala para nós cantarmos ao Senhor um cântico novo, louvarmos o nosso Deus. Vamos cantar o hino número 13. Hino número 13. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante o qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da casa santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai,
Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és soberano sobre tudo, sobre todos. Tua glória enche os céus e enche a terra. Tu és o único, Senhor, e o verdadeiro Deus. E graças te damos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Graças te damos porque o Senhor nos ama. Graças te damos porque o Senhor nos trata não conforme nós merecemos, mas nos trata com graça, com misericórdia, com bondade, com amor. Graças te damos por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que morreu naquela cruz para nos salvar. Graças te damos porque por meio dele nós podemos falar contigo, ter comunhão com o Senhor e termos o perdão dos pecados, a vida eterna. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa tão grande salvação que Tu preparastes para nos salvar, Senhor. Louvado seja Teu nome, glórias a Ti, Senhor. E por isso é que nós estamos aqui para dar graças, para cantar os louvores ao Senhor, para dizermos que nós pertencemos a Ti, que somos do Senhor, que nós amamos ao Senhor e queremos viver para a Tua glória, Senhor. Nossa vida é Tua, Senhor, e nós pedimos que esteja nos ensinando, falando aos nossos corações, nos guiando pelas veredas da justiça. Esteja abençoando a cada um de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada um, Senhor. E abençoa-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, a Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Amém. O texto fala para arrependermos e converter. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Perdão de Deus concede gratuitamente, mas Ele quer de nós o arrependimento. Esse é o momento para nós orarmos, confessarmos os nossos pecados, clamarmos por sua misericórdia e também fazermos o compromisso assim de mudar de vida, de buscar, obedecer o Senhor, de pedir ajuda dEle. Então, nesse momento, vamos orar, clamar a Deus por sua graça, por sua misericórdia, confesse seus pecados e na certeza de que Deus, que é cheio de misericórdia, Ele perdoa e Ele apaga as nossas transgressões. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças porque o Senhor enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Graças porque por meio dele é que nós podemos receber esse perdão tão grandioso. Graças, Senhor, porque a nossa dívida era impagável, ó Deus, por nós mesmos. Nós não tínhamos condições. Os nossos pecados são muitos, mas Cristo morreu por nós. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus. E pedimos, perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos e ensina-nos a fazer a Tua vontade. Coloca em nossos corações o Teu querer. Livra-nos dos caminhos maus. Ajuda-nos, ó Deus, com os nossos pensamentos, para que nossos pensamentos sejam agradáveis a Ti. Ajuda-nos a sabermos falar, Senhor, e a maneira correta de falar. Abençoa-nos, Senhor, para sabermos agir de acordo com a Tua palavra, nas diversas situações, em todas as situações. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa a Tua igreja, santifica todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 79, hino 79.
na cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus milhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Texto bíblico lá de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Aqui fala de semear, né? Semear, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E aqui fala para cada um contribuir, segundo tiver proposto no coração. O apóstolo Paulo estava falando de uma arrecadação que ele estava, que as igrejas estavam juntando para socorrer os necessitados. E aí ele fala para cada um contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, mas nem por necessidade, mas com alegria, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o momento do culto também para se você trouxe seu dízimo, sua oferta, pediu o Jonas para estar passando aí com a salva, né? Para estar. E durante o cântico do hino 63, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, a oferta missionária, só avisar o Jonas, ele vai. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e verás vencido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar
mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Chamar o Jonatas para ajudar nos cânticos. Boa tarde, irmãos. Vamos estar cantando aquele cântico, no Salmo 96, Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Está cantando também aquela, sempre fala, quero voltar ao primeiro amor.
voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pediu Jonas para fazer uma oração, para nós passarmos a palavra e também agradecer pelos dízimos e as ofertas. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para estarmos reunidos para ouvir a Tua palavra, para sermos alimentados com o alimento espiritual. Sabemos que, como o Senhor nos ensina, não é somente de pão que nós necessitamos para sobreviver, não é somente de alimento físico que nós necessitamos para sobreviver, nós necessitamos também do alimento espiritual, que é a Tua palavra. Pedimos que o Seu Santo Espírito agora nos ensine, quando assim a Sua palavra for exposta para nós. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor também continue nos sustentando. Agradecemos porque o Senhor já tem feito isso, como o Senhor prometeu na Tua palavra, que nem nossas roupas, nem alimentos estariam faltando, Senhor Deus, para aqueles que buscam o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça. E agradecemos porque o Senhor tem nos dado muito mais do que isso. Tanto mais temos recebido de Ti, tanto que podemos estar aqui trazendo a Tua casa, Senhor Deus, dízimos e ofertas. Pedimos que possamos ser cada vez mais generosos em contribuir, em auxiliar o próximo, auxiliar aquelas pessoas que estão passando necessidade, auxiliar pessoas que têm ido para lugares tão distantes para estar pregando a Tua palavra. Que bênção é podermos nós aqui estarmos auxiliando pessoas nesse projeto de evangelização de todo mundo, nesse mandato de evangelização de todo mundo que o Senhor nos deu. E pedimos assim que o Senhor continue nos dando corações voluntários e amorosos em dividir. E assim suplicamos a Ti,
certos que somos ouvidos através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É o que oramos. Amém. Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho, Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 26. Diz assim a palavra de Deus. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e, não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém. No decorrer da história do ser humano, nós temos visto que é uma coisa terrível que aconteceu e que acontece até hoje, né? É sobre a escravidão. Vários povos escravizaram outros povos. Até Israel, ele também foi escravo. Foi escravo no Egito, foi escravo na Babilônia, em outros povos também. E aqui no Brasil houve muita escravidão também. E sempre onde há escravidão, há sofrimento, maldade, tortura e muita dor. Até mesmo quando, por exemplo, aqui no Brasil, né, os patrões, os senhores eram melhores um pouco, mesmo assim havia muito sofrimento. Mas a Bíblia fala de uma escravidão pior do que essa, que é a escravidão espiritual. No mundo espiritual também existe escravidão, e essa é muito pior. O homem, por causa do seu pecado, se tornou escravo. Escravo do pecado, escravo do mundo, né? Age de acordo com o mundo. Escravo dos seus próprios desejos e escravo do diabo. E como o homem sofre por isso? A história do homem de sofrimento espiritual. Mas a boa notícia do Evangelho é que há salvação. E esse texto fala da libertação de um homem. Esse homem que foi liberto do poder do diabo. O diabo escravizava esse homem e o fazia sofrer. Aqui fala que ele era mudo, né? E quando o espírito imundo foi expulso, o mudo passou a falar e todos ficaram admirados. E esse texto nos ajuda a enxergar aqui como é que um homem pode ser liberto. Porque assim como naqueles dias havia muitas pessoas escravas do diabo,
Assim também hoje muitas pessoas são escravas do diabo. Muitas pessoas estão sofrendo na mão do inimigo. E é um erro pensar que o diabo ele só está presente na vida de uma pessoa se ela se manifestar. A Bíblia fala de vários demônios que se manifestaram na época de Jesus e fazia as pessoas cair por terra, se jogar em fogo, na água, pessoas vivendo nos sepulcros e coisas desse tipo. Mas a Bíblia fala de pessoas que também eram influenciadas pelo diabo e que aparentemente não tinha nada, mas viviam sobre a opressão do diabo. E a Bíblia, no capítulo 2 de Efésios, deixa bem claro que antes de uma pessoa se converter, ela é escrava do diabo e ela anda segundo o curso desse mundo, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que o espírito, falando aqui da potestade do diabo, né? Ele atua hoje na vida daquelas pessoas que não obedecem ao Evangelho. E a Bíblia diz, entre os quais todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira como os demais. Nós também andávamos segundo o curso desse mundo e segundo o espírito que hoje atua nos filhos da desobediência. É bom entender bem esse texto aqui em Efésios, porque a Bíblia fala que os filhos da desobediência andam segundo esse espírito, o espírito maligno, né? O diabo, suas hostes, suas potestades. E aqui em Lucas fala desse encontro que Jesus teve com esse homem e da libertação que ele fez. E aqui está uma mensagem cheia de esperança, porque ainda que as pessoas sejam escravas do diabo, elas podem ser libertas. Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o Todo-Poderoso. E é Ele quem pode libertar as pessoas da escravidão do diabo. Ele mesmo, o próprio Jesus disse, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falava da libertação espiritual, da libertação da escravidão do pecado. Mas isso inclui tudo. Jesus liberta o homem de todo o pecado e das trevas de Satanás. Então, esse texto tem muitas coisas para nos ensinar. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que a escravidão do diabo causa muito sofrimento na vida dessas pessoas. Olha só o que o texto diz, versículo 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. O diabo fazia esse rapaz ser mudo. É interessante que a característica do demônio era mudo. Fala aqui, diz, né? Expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que aquele demônio foi expulso, e ele passou a falar. O homem era mudo por causa daquele espírito maligno. Interessante olhar aqui também, no versículo 24, que a Bíblia diz que o espírito imundo, é um espírito imundo. E a gente vê que ele, em vários textos bíblicos, que onde ele agia na vida de uma pessoa, ele trazia sofrimento. O texto bíblico lá de Marcos, capítulo 9, que fala que quando Jesus desce do monte da transfiguração, um pai pedindo para Jesus expulsar o demônio do filho dele, porque o demônio jogava no fogo, jogava na água, queria fazer o mal, e jogava, esperneava no chão, era coisa terrível. Onde o demônio age, traz sofrimento na vida do homem. E nós temos que entender que a nossa luta é contra essas forças malignas que oprimem o homem, que causam sofrimento. Muitas vezes ele age de forma escancarada, mas muitas vezes o demônio age também de forma sutil. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, a Bíblia diz que Satanás estava ali e enganou Eva. E depois daquele engano ali, entrou o pecado no mundo. E o pecado, olha só a história de sofrimento. É claro que a culpa do pecado é de quem comete, do homem. Adão e Eva pecaram. Embora Satanás tenha instigado, tenha enganado Eva, né?
E a Bíblia mostra para nós que todos os que não creem no Senhor Jesus andam servindo ao diabo. O texto que nós lemos anteriormente em Efésios, capítulo 2, deixa bem claro que todos nós andávamos segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós mesmos, antes da nossa conversão, andávamos nele. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo fala que Jesus nos libertou, que Deus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos escravos do diabo, mas o Senhor Jesus nos libertou para servir a Ele. Deus operou essa grande libertação. A Bíblia diz em Atos 26, 18, quando o apóstolo Paulo se converteu ao Senhor Jesus, na estrada de Damasco, o Senhor Jesus fala com o apóstolo Paulo e dá a ele a missão de pregar o Evangelho. E no versículo 18 diz: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo foi o instrumento de Deus para que pessoas fossem libertas do poder das trevas, do diabo. E a mensagem do Evangelho é a mensagem de libertação, de que as pessoas que hoje estão servindo ao diabo, ao mundo e ao pecado, podem ser libertas pelo poder do Senhor. O diabo tem causado muito sofrimento no mundo. Hoje pela manhã, estudando sobre o anticristo, a gente via que o anticristo vai ser revelado no final, brevemente, quando próximo à volta de Cristo. Nós vimos isso, estudamos isso hoje. E o diabo está por trás disso, porque a ideia dele é enganar as pessoas, para que as pessoas não sirvam a Jesus, não recebam o perdão dos seus pecados e sejam lançados no inferno. O diabo está agindo nesse mundo, né? E a Bíblia fala para nós dessa ação e de que a nossa luta é contra essas forças malignas e que somente Jesus pode libertar uma pessoa dessa escravidão espiritual. Somente Jesus tem o poder para tirar as pessoas das trevas de Satanás e trazê-las para o reino de Deus. Enquanto isso, nós vemos muitas pessoas nas mãos do inimigo sofrendo na incredulidade, longe do reino de Deus, longe de Cristo e sofrendo coisas terríveis. É muito comum, por exemplo, uma sexta-feira à noite, você encontrar pessoas nas encruzilhadas aí, com a galinha, com uma oferenda para esses espíritos malignos. É muito comum pessoas estarem prostradas diante das imagens, buscando socorro nessas coisas. E a Bíblia fala que tudo isso tem a ver com o engano do diabo, de pessoas que estão sendo enganadas e que estão servindo a essas coisas e longe do Deus vivo, em desobediência à palavra de Deus. Então o diabo tem agido nesse mundo e tem causado muito sofrimento, mas o Senhor Jesus pode libertar. Lendo aquele livro do C.S. Lewis, que falava, o nome do livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele contava uma coisa interessante de como o diabo age nesse mundo para tentar afastar as pessoas do caminho de Deus. E ele, de uma alegoria, né, uma história, ele dizia que o livro conta como se fosse uma carta de um demônio mais experiente para um demônio mais jovem. E ele falando de algumas táticas que ele deveria usar para afastar as pessoas do caminho de Deus. E uma delas era que deveria fazer as pessoas ficar muito ocupadas com tudo para elas não refletirem nas coisas. E aí ele contava a história de um homem que estava lendo, ele não fala diretamente o livro, mas que fez ele pensar e refletir nas coisas da eternidade. Começou a refletir nas coisas da vida, no sentido dessa vida. E aí o diabo, ele contando o livro, né, falando, ele dizia o seguinte: olha, quando eu comecei a perceber que ele estava se voltando para as coisas de Deus, para pensar nessas coisas, eu comecei a agir. E comecei a tirar da mente dele essa ideia de pensar nas coisas mais importantes da vida. De refletir de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, qual o propósito da sua vida. Coisas essas que são tão importantes, mas a gente vê que, de fato, o inimigo, embora essa história do C.S. Lewis seja uma alegoria, né, uma história,
mas ele explicou muito bem algo assim que a gente vê nesse mundo de hoje. As pessoas estão tão cegas que elas não conseguem nem perceber que são escravas, que fazem a vontade do diabo e que estão indo para o inferno. Elas estão tão cegas. E uma das tentativas do diabo é exatamente essa, de não permitir que as pessoas reflitam nas coisas de Deus, de refletir na sua própria vida. E aí o sofrimento que vem sobre ela nesse mundo já é grande, e se continuarem assim, sofrerão eternamente. O diabo cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, o Deus que pode salvá-lo e livrá-los das trevas. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu na beira do caminho e veio as aves do céu e comeram. E Jesus diz: esses são os que foram semeados à beira do caminho, são os que ouvem a palavra de Deus. Mas vem o diabo e arrebata-lhes o que foi semeado no seu coração, para que não se convertam e sejam salvos. O diabo age na pregação da palavra, interessante isso, para não deixar as pessoas entenderem o evangelho. Por isso que é muito importante que você ouça a pregação, mas que você esteja atento, porque o diabo vai agir exatamente nessas horas, porque a palavra de Deus liberta pessoas, salva e faz com que elas sejam libertas. Então aí a ação do diabo para impedir dessas coisas acontecerem. A Bíblia diz que não tardou, quando Jesus chega na sinagoga, de manifestar um demônio na hora da pregação. E coisas desse tipo têm acontecido. O diabo age nesse mundo e causa sofrimento, muito sofrimento. A ideia dele é fazer o homem estar longe de Deus e trazer sofrimento ao sua vida. Por isso é que nós precisamos muito sermos sóbrios, vigilantes, resistir ao diabo na festa. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge em derredor, procurando alguém para tragá-lo. Mas a Bíblia fala para nós resistirmos firmes na fé. Tiago diz, no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em Efésios 4, 27, o apóstolo Paulo falando, ele diz: não deis lugar ao diabo. Então, o mandamento para nós é, sabendo que há esse inimigo, nós não podemos ignorar os seus planos, a sua maneira de agir. E a Bíblia está cheio disso, nos ensinando que ele quer fazer o homem sofrer, afastando-se do Criador, desobedecendo a palavra de Deus, fazendo com que ele nem preste atenção na palavra, exatamente para sofrer. A ideia do diabo é essa, mas a Bíblia fala que Jesus libertou esse homem. Jesus é infinitamente maior e mais poderoso do que todos, inclusive o diabo. Jesus libertou esse homem. Então o diabo age nesse mundo fazendo o homem sofrer mais. Aí vem o segundo ponto: o poder de Deus é infinitamente maior. Se olhássemos só para nós e para as forças do inimigo, nós ficaríamos aterrorizados, porque o diabo também tem poder, e nós temos visto isso. Quando Jesus expulsou esse demônio, versículo 15, as pessoas que estavam ali, eles falaram: olha, aquelas pessoas não puderam negar a obra o milagre, a expulsão do demônio, mas eles tentaram jogar as pessoas contra Jesus, falando do caráter de Jesus, dizendo: olha, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, ele expulsa demônios pelo poder do diabo. Aqueles homens entendiam e reconheciam que o diabo tinha poder. Interessante que Jesus, e outros tentando pedir dele um sinal do céu, e sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserta, e a casa sobre casa cairá. Jesus fala do diabo como tendo um reino, e fala que se esse reino tiver dividido, ou qualquer reino dividido, ou qualquer casa dividido contra si mesmo, ela vai cair. E aí ele diz: se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Como é que o reino do diabo, ele falando do reino do diabo, o diabo tem o seu poder. Isto porque dizeis que eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu. E no decorrer da história,
a gente vê muitas ações do diabo. Foi por causa, e a gente não deveria subestimar a força do inimigo. Quando a Bíblia fala do diabo em Apocalipse capítulo 12, fala como tendo cabeças, né? 7 cabeças, diademas, chifres, e toda essa simbologia do Apocalipse que está falando de poder, de autoridade. Olha como no decorrer da história tem a sua maldade nesse mundo influenciado pessoas e feito sofrer, é grande. A gente está falando desse homem aqui, mas de uma forma geral, mundial, quantas e quantas ações ele não tem feito, operado para fazer o homem sofrer. E quando a Bíblia fala do anticristo, olha quanta maldade também ele vai fazer. Então o diabo tem o seu poder, mas a Bíblia deixa bem claro que o poder de Deus é infinitamente maior. Se olhássemos só para a força do diabo e para nós ficaríamos aterrorizados. Mas Jesus disse: e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Os filhos daqueles homens que estavam acusando Jesus está falando: eles expulsam o demônio por quem? Eles vão ser juízes de vocês, porque eles não estão usando o poder do diabo, e vocês estão falando que eu expulso o demônio pelo poder do diabo. Versículo 20 diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus expulsava o demônio, e aqui ele fala, não é por um acordo com o diabo. Ele expulsa o demônio pelo dedo de Deus. Em outras palavras, o poder de Jesus, o poder de Deus é tão grande que Jesus, ele está usando só trocar esse microfone. Que Jesus usa só o dedo de Deus. É o dedo de Deus. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus está chegando com poder libertador, para libertar as pessoas das trevas, para libertar as pessoas das cadeias do diabo. Esse homem que era mudo por causa de uma ação maligna do diabo, ele agora está livre. Agora ele pode louvar a Deus, ele pode usar a sua língua para cantar ao Senhor, para bendizer o seu nome, para pregar o evangelho. Deus libertou e chegou o poder de Deus na vida daquele homem. E assim é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder salvador, libertador. O poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer poder do diabo. E por isso é que nós devemos pregar o evangelho, porque quando você prega o evangelho, o poder de Deus opera. Deus opera por meio da sua palavra. A palavra de Deus transforma vidas. Pessoas que estão nas cadeias do diabo, quando ouvem a mensagem do evangelho, o Espírito Santo age, elas são libertas, essas cadeias são quebradas. Por isso é que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que quer dizer isso? Olhando para aquele mundo antigo, havia aquelas cidades que eram cercadas por muros, e havia portas nessas muros. Quando havia guerras, toda a cidade se fechava e as pessoas ficavam lá em cima do muro atirando em quem estava embaixo, né? Jogando flecha, jogando fogo, jogando coisa lá. Mas quando a porta era quebrada, a cidade era invadida e toda a cidade era destruída, havia vitória, né? E a Bíblia está dizendo, Jesus disse, né? As portas do inferno não prevalecerão. Quando ela quebrar, vocês vão entrar lá dentro e tirar as pessoas das trevas. A mensagem do evangelho é a mensagem do poder de Deus operando nos nossos corações. Se Deus não operasse na minha vida ou na sua vida, você ainda estaria na escravidão do diabo. O poder de Deus é infinitamente superior. Por isso Jesus está falando, olha, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, não é uma briga aqui, não é um acordo com o diabo. Eu não estou fazendo acordo com o diabo. É o poder de Deus e é só o dedo.
E a gente viu hoje pela manhã o grande poder de Jesus, que a Bíblia fala que quando ele voltar, ele vai matar o perverso com o sopro da sua boca. Ele vai matar, a gente está falando do anticristo, e também fala do próprio diabo, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque o poder de Deus é infinitamente maior. O poder de Deus opera. E esse poder está à nossa disposição. A Bíblia fala para buscar o Senhor e a sua face, né? O seu poder. O poder de Deus age. É interessante olhar essa história, porque essa história está exatamente depois dos textos bíblicos que falavam sobre oração. E isso deixa bem claro para nós da ligação que há com o reino de Deus chegando com poder, salvando vidas, libertando pessoas, e da oração que Jesus ensinava anteriormente. Quando você ora e busca o Senhor, Deus age com o seu poder. E a igreja é um sinal bem forte do poder de Deus, porque durante toda a sua história, a igreja sempre foi perseguida. O diabo odeia o povo de Deus e, se pudesse, já teria acabado com ela. E aí a gente vê o tanto de perseguições que há por esse mundo. E a gente sabe, o diabo está por trás de tudo isso. Ele age na vida dos seus servos e faz com que eles se levantem contra a igreja. Quando a gente vê esses governantes cheios de autoritarismo, perseguindo o povo de Deus, a gente sabe que por trás disso tudo há também a ação do diabo governando a mente e o coração dessas pessoas. Mas o poder de Deus é maior. E por isso é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É por isso que o povo de Deus, ao pregar o evangelho, pessoas que estão nas cadeias vão ser salvas, vão ser libertas. Isso é esperança para todos nós. Quantos de nossos amigos, familiares e parentes que estão servindo ao diabo? São muitos. Mas o poder do evangelho é maior. E por isso que eu desafio você, todos nós, né, a pregarmos o evangelho, a falarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é poderosa para agir nos nossos corações. É como uma espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Pregue a palavra de Deus é poderosa, o nome do Senhor Jesus é poderoso, e o reino de Deus é chegado com grande poder. Olha só a continuação do versículo, diz: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Ele está falando aqui do diabo. Aqui o diabo é chamado de valente. Vê que o diabo tem seu poder até o ponto de Jesus chamar ele de valente. E que quando ele está na vida de uma pessoa, é como se ele estivesse guardando ali, bem armado, a casa dele, para que aquela pessoa continue na sua escravidão. É o que Jesus também falou na parábola do semeador, que nós já falamos aqui, de que o diabo age no coração dos ímpios para que a palavra não fique ali, para que a semente seja tirada e as pessoas não ouçam, não se convertam e sejam salvos. Então o diabo age tirando a semente, né? Então ele guarda bem armado a sua casa, e em segurança estão todos os seus bens. Mas aí Jesus diz: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Ou seja, está lá o diabo guardando a sua casa, ele é o valente. Mas aí Jesus fala assim: mas chega um mais valente do que ele, mais forte do que ele, mais poderoso do que ele. Esse mais valente vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. Jesus é esse homem mais valente do que o valente. E ele chega para libertar, para tirar a armadura do diabo, para libertar as pessoas que estão no seu reino e para que pessoas sejam salvas, transformadas. E tudo isso Jesus está falando para responder à acusação daqueles inimigos que estavam dizendo: olha, ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. E Jesus está falando negativo. Não tem acordo com o diabo. A questão é que chegou mais valente do que o valente, bota ele para correr e tira a armadura dele. É o poder de Deus, é o dedo de Deus agindo e libertando pessoas.
Chegou o reino de Deus. O reino de Deus é poder para libertar pessoas da escravidão do diabo. O evangelho é poder de Deus. Recentemente eu estava vendo a história de um pregador, ele estava contando uma história interessante. E ele falava o seguinte: olha, em tal lugar, né, onde havia os cultos, havia uma mulher, e essa mulher, ela era médium, ela ia para os centros invocar aqueles espíritos malignos, né? E a gente sabe que quando uma pessoa vai para esses lugares, os espíritos que elas estão invocando são espíritos de demônios. E aí esse pregador ele contava que havia uma mulher que frequentava esses lugares, mas em alguns dias lá, por algum motivo, não sei porquê, não estava tendo essas reuniões. Não sei se era por causa do frio, não sei o que era. E aí, mas estava tendo os cultos, e aí as pessoas estão indo para a igreja, ouvir a palavra de Deus, a mensagem do evangelho, e aí essa mulher resolveu, vou lá também, não tem nada hoje lá no centro, né? E começou a ouvir a palavra de Deus. E aí ela se converteu, foi salva, e depois de alguns tempos, o pastor estava perguntando para ela: mas quando você chegou aqui pela primeira vez, o que você sentiu, hein? Para você ficar aqui, continuar aqui, ser liberto, ser salvo, né? E aí ela estava falando: olha, quando eu entrei aqui, eu senti que aqui é um poder. O poder de Deus aqui é diferente. E era diferente do que ela sentia lá, porque quando as pessoas estão invocando os demônios, elas também sentem o poder, né? Aqueles espíritos malignos se manifestando. E aí a gente vê muitas histórias desse tipo. Mas o evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é infinitamente maior. Quando o povo de Deus se reúne para louvar o Senhor, para cantar os louvores, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do povo de Israel, do povo de Deus. Deus está presente. O seu Espírito está conosco. O Espírito Santo é o poder de Deus para salvar vidas. O Evangelho é a mensagem poderosa. E aquela mulher foi salva. Ela dizia: eu senti aqui que aqui há um poder. E é o poder de Deus. O Evangelho, o poder de Deus é infinitamente maior. É por isso que nós temos que pregar a palavra, sabe? Nós temos o poder de Deus na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós. É claro que nós devemos orar, jejuar e buscar o Senhor. Jesus disse a respeito de uma casta de demônios, que aquela casta só podia sair por oração e jejum. Esse tipo de casta não sai assim normal. Mas buscando a Deus, o poder do Senhor, os demônios saem, desaparecem. Deus liberta pessoas. Hoje o diabo tem escravizado muita gente aí no vício da pornografia, da imoralidade, da bebedeira, da idolatria, da feitiçaria. Mas o evangelho pode salvar pessoas dessas coisas todas. Pessoas estão na soberba, na arrogância. Isso também é ação do diabo. O diabo também age inflamando o ego das pessoas, para que elas sejam soberbas e pensem que não precisam de Deus. Mas o evangelho é o poder de Deus e salva vidas e abre o entendimento. O evangelho faz a luz de Deus brilhar no coração. Por isso nós devemos pregar essa palavra. Pregar, porque Deus salva vidas, o poder de Deus age em nossa vida. O poder de Deus é infinitamente maior. Busque a Deus, ore a Deus, jejue, clame ao Senhor, e você também vai ver muitas manifestações do poder do Senhor agindo na sua vida, libertando pessoas da escravidão do diabo. Mas o texto continua e ele ensina mais coisas para nós. Além de mostrar que o diabo tem causado muito sofrimento nesse mundo, além de mostrar que o poder de Deus é muito maior do que qualquer poder do diabo, a Bíblia mostra para nós que não há neutralidade nesse ponto. Ou a pessoa pertence a Deus, ou ela está servindo ao diabo. É o que Jesus diz, versículo 23, que diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem neutralidade. Ou a pessoa é comigo e está trabalhando por mim, ou ela é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou está juntando com Jesus, ou está espalhando. Ou está lutando pela causa do reino de Deus, ou está lutando contra o reino de Deus. Ninguém é neutro. Ou a pessoa já se arrependeu dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, e faz parte do reino celestial de Deus, e faz parte do reino de Jesus.
ou ela é contrária a Cristo. Por isso que a Bíblia fala a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação para que os inimigos de Deus se reconciliem com Ele. Antes da nossa conversão, todos nós éramos inimigos de Deus, estávamos contra Cristo e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais hoje são. Mas Deus enviou Jesus e nos reconciliou com Ele, e quando o Espírito Santo agiu em nossas vidas, nós fomos reconciliados, e aí sim nós passamos a fazer parte do time de Deus, do povo do Senhor, do exército de Deus, e agora nós estamos a trabalhar para o Senhor. Não há neutralidade. Se uma pessoa não crê em Cristo, se uma pessoa não confessa Jesus, se ela não tem esse compromisso com o Senhor, ela está contra Cristo, ela é contrária a Deus. Não tem essa história de a pessoa ficar sentada em cima do muro dizendo, não, eu não estou do lado de lá, não estou junto com vocês aí trabalhando na obra de Deus, mas eu também não estou indo contra. Não existe isso. Ou ela é a favor, ou ela é contra. Ou ela está juntando, ou ela está espalhando. Ou ela faz parte do reino de Deus, ou ela está nas trevas de Satanás. Não tem meio termo. E aí vem a pergunta para nós pensarmos, né? De que lado nós estamos? Você já se converteu mesmo? Já entregou sua vida de coração a Jesus? Já se reconciliou com Cristo? Você está lutando pelo Evangelho? Você trabalha para juntar ou você trabalha para espalhar? Você é por Jesus ou é contra Cristo? Você está ajudando Jesus na pregação do Evangelho, no viver da maneira que agrada a Deus? Ou você está indo contra? Não há neutralidade. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E para nós finalizarmos aqui, Jesus conclui mostrando que uma casa não pode ficar vazia. A continuação do texto, ele fala uma história muito interessante que, se ele não falasse esse tipo de coisa, nós nunca ia entendermos. Ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, então Jesus liberta uma pessoa. O espírito maligno sai do homem, o espírito imundo. Esse espírito, ele anda por lugares áridos, lugares secos, né? E ele procura um lugar de repouso. E não o achando, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E a ideia dele é o seguinte, sabe uma coisa? Eu vou voltar para onde eu estava. E ele chama, interessante que ele chama aqui minha casa, né? Olha só que o coração daquelas pessoas que não creem em Cristo, né? Quando alguém fala, tem um provérbio aí conhecido que diz, mente vazia, oficina do diabo, né? Ele tem um pouco de sentido, né? Porque a casa que está vazia, sabe, o diabo está falando assim, eu vou voltar para onde eu saí, a minha casa. E tendo voltado, aí encontra varrida e ornamentada, e aí ele acha lá tudo varrido, limpo, ornamentada, né? Enfeitada. A pessoa pode parecer religioso. Às vezes os demônios malignos, esses que fazem aqueles pecados escandalosos, né? Uma pessoa na prostituição, talvez, aí o demônio sai. Mas se a pessoa não se arrepender e se converter para Jesus habitar no coração dela, sai esse demônio, mas vem outros. E aí a pessoa se torna um fariseu, um hipócrita, um soberbo. Aqui diz, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ele vai e acha que está vazio, não tem ninguém na casa. Então vou entrar. Só que aí ele traz 7 piores. E aí o estado desse homem se torna muito pior depois do que antes. Jesus falou que isso aconteceria com aquela geração, né, com aquelas pessoas. Mateus capítulo 12. Ele dizia de pessoas que estão recebendo aquelas bênçãos todas, mas não se entregaram a Jesus. Aqui está uma passagem muito importante para nós examinarmos a nossa vida, para ver se de fato o nosso coração está totalmente comprometido com Cristo. A questão não é simplesmente ir para a igreja ou não. A questão é se a minha casa, se a casa, né? Se o Espírito Santo está aí. Se eu de fato me converti verdadeiramente. Se em vez de estar só enfeitado com aparência de religião,
se há de fato um morador nessa casa, e esse morador é o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita no crente. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem o Espírito Santo habitando na sua casa. E o diabo nunca mais vai entrar ali, porque ali habita o Espírito Santo. Então é necessário que haja de fato essa entrega. A gente não pode se contentar com a aparência de conversão, ou com uma meia conversão, até porque não existe esse tipo de coisa. Mas devemos estar de fato com Jesus no nosso coração, com o Espírito Santo habitando em nós, porque senão, Jesus está falando de coisa pior acontecer. Olha, o demônio sai, ele procura um lugar para repousar, mas ele não acha. E aí ele pensa, eu vou voltar para onde eu estava, minha casa lá, e ele acha vazia, não tem ninguém lá. E aí ele volta e traz 7 espíritos piores. Interessante a gente ver isso até nessas casas do governo por aí. Eles estão construindo a casa e a casa já está quase para entregar. E o governo fica adiando a entrega para chegar perto da eleição, para quando entregar, está perto da eleição, o pessoal lembrar e votar nele, né? Só que as casas ficam vazias. O que acontece? Invasores. Pessoas vão lá e invadem. Se um terreno desse aqui ficar vazio por muito tempo, a gente vai invadir. E a Bíblia está falando dos corações das pessoas. Se estiverem vazios, o demônio que tinha saído de lá, ele volta. Só que ele volta e traz 7 piores. E a situação da pessoa se torna muito pior do que era antes. É necessário que Jesus esteja no coração, que a sua vida seja cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Jesus, que haja um comprometimento real e verdadeiro. E aí, o Evangelho que traz a libertação, ele traz mais do que simplesmente se liberta da ação do diabo. A Bíblia fala de Deus habitar em nós, e agora nós sermos santuários do Espírito Santo, Deus na minha vida, e Deus usando as nossas vidas, para que outras pessoas que estão em escravidão, e que ainda não foram libertas, sejam salvas, libertadas pelo poder do Senhor. Então, nós temos o poder de Deus na nossa vida. Se você crê no Senhor Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, saiba que quem habita na sua vida, no seu coração, é o Espírito Santo de Deus. E agora você é um instrumento de Deus para levar essa mensagem para que pessoas sejam libertas dessas cadeias infernais. E Deus vai usar a sua vida. Então, pense e reflita nas pessoas que estão à sua volta e que ainda não se converteram. Saiba que Deus deu para nós, a sua igreja, o poder dele habitando em nós, para que essas pessoas sejam libertadas. Aqui está uma motivação muito grande para nós evangelizarmos. Está cheia de pessoas, o mundo está cheio de pessoas na escravidão do diabo. E Deus deu para nós o poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus age nas nossas vidas e por isso nós devemos pregar o Evangelho. O missionário Hernandes mandou notícia hoje, né? Graças a Deus por isso. E ele tem trabalhado muito para que pessoas ouçam a palavra de Deus e sejam libertas, porque a mensagem do Evangelho que Deus deu para nós, ela liberta pessoas. E aí a gente vai pregar pelo mundo afora, em nações que estão adorando literalmente o diabo, e para que pessoas sejam libertas. E graças a Deus muitas pessoas têm sido libertas. Mas nós podemos pensar também nas pessoas que estão próximas a nós. Como o diabo tem feito gente sofrer. E como pessoas estão escravizadas. E como é que elas podem ser libertas? Pelo poder de Jesus. O dedo de Deus. O reino de Deus chegou com poder. Então, que cada um de nós ore, busque o poder do Senhor. Busque estar cheio do Espírito Santo. Busque pregar essa mensagem para outras pessoas. E creia que ao você pregar a mensagem com verdade, fidelidade, orando, buscando o Senhor, o poder de Deus também vai se manifestar e pessoas também serão abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar o hino 368. Os guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado.
pelo seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito seja teu grande nome. Tu és o Todo-Poderoso. Tu te assentas no trono e reina absoluto. Tu tens todo o poder sobre tudo e sobre todos. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos dá também o Teu poder, que tem operado em nossa vida e que opera também através de nós. Ao pregarmos o Evangelho, o Senhor tem manifestado o Teu poder. E pessoas têm sido salvas, transformadas. E pedimos, Senhor, encha-nos com Teu Espírito. Encha-nos com Teu poder, encha-nos de coragem, ousadia, para, como um soldado de Cristo, levar a mensagem do Senhor para outras pessoas e libertar pessoas da escravidão do mundo, do diabo e do pecado. A Tua palavra diz que se Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há muitas pessoas na escravidão, Senhor, e nós clamamos o Teu poder, a Tua graça, para que elas sejam libertas. Usa as nossas vidas, dá-nos coragem, ousadia, sabedoria, para levar a mensagem salvadora do Evangelho a todos que pudermos, ó Deus, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão perto de nós, que o Senhor coloque elas próximas a nós para falarmos, ó Deus, e coloque em nossos lábios a Tua palavra. Não nos deixe perder as oportunidades, não nos deixe, ó Deus, sermos covardes, mas encha-nos de coragem e ousadia, Senhor. Que cada um de nós compreenda bem essas verdades, Senhor. O Teu poder é infinitamente maior. O reino de Deus é chegado com poder para libertar vidas. O Espírito Santo está sobre nós e Ele também nos ungiu para pregar as boas novas de libertação. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor nos ajude em todas as coisas, que o Senhor esteja abençoando essa semana que já começou, esteja cuidando, dirigindo, protegendo a cada um dos Teus servos. Abençoa os irmãos aqui presentes, aqueles que vão assistir também pela internet, que o Senhor os abençoe, ó Deus, e que esteja fortalecendo a fé de cada um, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Dá-nos graça de vermos conversões acontecendo. Dá-nos graça, ó Deus, de ver salvação acontecendo na vida dos nossos amigos, familiares, parentes. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa para que haja paz, harmonia nos lares de cada um. Abençoa os irmãos que têm
tenham seus trabalhos, ó Deus, que o Senhor sustente, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do mal. E aqueles irmãos que estão procurando emprego, que o Senhor também abençoe, Senhor. E aqueles que estão desempregados, esteja sustentando, ó Deus, ajudando. Abençoa nos compromissos, em pagar as coisas que precisam ser pagas, no sustento. Em todas as coisas, Senhor, esteja cuidando dos teus servos. Livra-nos dessa pandemia, Senhor, dessas doenças, proteja cada um. E abençoe esse país, Senhor. Chegamos à marca de mais de 100 mil mortos. Nosso coração se entristece por isso. E nós pedimos, tenha misericórdia desse país, Senhor. Tenha misericórdia dessa nação que tem sido tão oprimida, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a levar a mensagem salvadora. Pedimos que o Senhor opere, ó Deus, e ajude a haver cura, tratamento para essa doença, Senhor. Vacinas, que o Senhor abençoe o mundo afora. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Pedimos pela vida do missionário Hernandes, a sua família, que o Senhor derrame as tuas ricas bênçãos sobre ele, a Flávia, a Maria Eduarda, a Nicole. Abençoa também a missionária Nil. Abençoa os irmãos lá no reino de Eswatini, no reino lá na Austrália, no Quirguistão. Os missionários pelo Brasil afora, pelo mundo afora, no Paraguai, lembramos os irmãos ali, pedimos que a graça do Senhor esteja sobre eles. Usa esta igreja, Senhor, para levar essa mensagem para o mundo todo. Dá-nos graça, sabedoria em tudo. Cuida de todos nós. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos reunir brevemente dentro do templo com todos. Ajuda isso a acontecer, Senhor. Abençoa também na organização desta congregação, na construção do templo. Prospera a tua igreja, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça e ajuda-nos a andarmos unidos com o Senhor, com a tua palavra. Perdoa nossos pecados e esteja conosco, Senhor. Precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigado por tudo que és e por tudo que tens feito. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder do Espírito Santo, as consolações, estejam com todos aqueles que creem no Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém.